Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Iremos começar a correção da semana 3 do PET, volume 5. Professora Welma Pereira. Desde já convido para vocês assistir uma videoaula minha falando sobre o que é região e regionalização. Deixarei aqui na descrição desse vídeo. A unidade temática Ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. O tema Brasil Diversidades Regionais. Nessa semana 3, estaremos falando sobre os tipos de regionalizações do Brasil. Para regionalizar um país, é necessário dividir ele em regiões conforme seus aspectos naturais, culturais e econômicos. A regionalização oficial é a do IBGE, que divide o Brasil em 5 regiões: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E temos essa outra regionalização aqui, que é conforme os aspectos sociais, econômicos e naturais, conhecida como regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Divide o Brasil em 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa divisão ela não é oficial, não respeita os limites territorial dos estados, assim como a do IBGE, mas é uma regionalização muito utilizada no ensino da geografia. Número 1. Com a finalidade de administrar, planejar e trabalhar com dados estatísticos, o IBGE agrupou os estados brasileiros em regiões. Através dessa regionalização, responda o que se pede. Preencha o quadro a seguir com dados do texto Divisão Regional do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Então, o IBGE divide o Brasil em 5 regiões. A região Norte, quais são as unidades de federação? Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Região Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Atividade 1, letra A. Ainda sobre as regiões do IBGE, responda: em qual região se localiza Minas Gerais? Você conhece outra região brasileira? Quais ou qual? Minas Gerais localiza na região Sudeste. E essa resposta aqui, ela é uma resposta pessoal, se você conhece ou não outra região brasileira. Eu, particularmente, conheço, sim. Conheço a região Nordeste, porque conheci a Bahia, né? E conheço a região Sul, porque conheci o Paraná. Compreenderam? Atividade 2. Quantas e quais são as regiões geoeconômicas do Brasil? Quais fatores foram considerados na divisão desses complexos regionais? Então, são 3 complexos regionais, as regiões geoeconômicas, que é a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Os fatores considerados são com base nos aspectos naturais e principalmente socioeconômicos. Observe que Minas Gerais, o norte de Minas Gerais pertence à região Nordeste e grande parte do resto de Minas Gerais pertence à região Centro-Sul. Da mesma forma, o Mato Grosso, sul do Mato Grosso pertence ao Centro-Sul e grande parte pertence à região amazônica. Aqui também, o sul do Tocantins, na região Centro-Sul, e o leste do Maranhão, a região Nordeste. O oeste do Maranhão pertence à região amazônica. Então, não respeita os limites territoriais, pois leva em conta principalmente os aspectos socioeconômicos da região. Atividade 3. Na região do geógrafo Pedro Pinchas, Geiger, o que justifica o norte de Minas Gerais fazer parte do complexo regional do Nordeste? Porque o norte de Minas Gerais é uma área de transição de clima semiárido e vegetação caatinga, além de apresentar grandes problemas sociais. Então, aqui, no centro de Minas Gerais, predomina-se o cerrado, no litoral, o Mata Atlântica, mas no norte de Minas nós temos ali um clima mais seco,
com base nos aspectos semiárido, com forma da região Nordeste, e vegetação caatinga, além de grandes problemas sociais. Por isso, esse geógrafo colocou o norte de Minas pertencente com características da região do Nordeste. Da mesma forma, esses outros estados aqui, ok? Observe o gráfico abaixo sobre os afazeres domésticos entre crianças e adolescentes e responda às atividades 4 e 5. Média de horas semanais dedicadas aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos pelas pessoas de 5 a 17 anos de idade. Por sexo, grupos de idade, segundo as grandes regiões. Então, colocou aqui esse infográfico, que são barras, né, informando aí os dados. Criança de 5 a 13 anos. Então, o que está de vermelho aqui, ó, representa a criança do sexo feminino, de 5 a 13 anos. E o de azul mais escuro, que representa a criança do sexo masculino, de 5 a 13 anos. Então, nota-se que o sexo feminino ocupa-se mais com atividades, afazeres domésticos. E adolescente de 14 a 17 anos, a faixa etária aqui do sexo feminino é maior, com 12,13, e depois do sexo masculino, 8,1. Então, continua a adolescente do sexo feminino se ocupar com afazeres domésticos e cuidados de pessoas, maior no Brasil do que do sexo masculino. E todas as regiões norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, essa porcentagem é a mesma. As crianças e meninas do sexo feminino ocupam-se mais com afazeres domésticos, sendo que a região nordeste, esse percentual é maior, 13,5. Então, qual a região do Brasil utilizada? Qual é a divisão regional do Brasil utilizada no gráfico? A divisão do IBGE, porque são as regiões do IBGE, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Atividade 5. Compare os dados de cada região e anote o que te chama a atenção. Então, conforme nós analisamos esses dados, as atividades domésticas são realizadas em sua maioria por pessoas do sexo feminino, com a idade de 5 a 17 anos no Brasil, sendo que a região Nordeste se destaca com a maior em número desses afazeres. Mais Geografia agradece. Espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Uelma Pereira. Fique com Deus.